Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, boa noite. Estamos aqui para juntos termos mais uma quarta com vida, sempre em nome dele, em nome do Cristo, do Senhor Jesus Cristo, Cristo da cruz. Ele que é o nosso alvo, ele que é a nossa razão, ele que é o nosso tudo. A ele a honra, a ele a glória. Amém. Mais que uma
Glória a esse Cristo maravilhoso. Como é bom falar dele. A razão da carta convida é essa, falar de vida. Falar de vida é falar desse Cristo, da graça desse Cristo, do amor desse Cristo. E hoje nós vamos continuar o que nós refletimos a semana passada, a lição das pequenas coisas. E hoje nós vamos falar das 4 pequenas coisas observadas pelo sábio. O sábio que escreve no livro de Provérbios, olhando 4 pequenas lições em 4 pequenas coisas da vida, da natureza. Então Ele que é a vida, e porque Ele vive, nós podemos crer no dia de amanhã.
Glória a esse Jesus. O sábio, ele escreve no livro de Provérbios, capítulo 30. Sabemos que Provérbios contém a palavra de vários sábios. Talvez um dos maiores foi Salomão. E ele escreve aqui, no capítulo 30, no verso 24, talvez aqui sejam palavras de Salomão. Ele escreve: há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios: as formigas, um povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida; os arganazes, muitas traduções dizem que são as lebres, os coelhos; povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas; os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos; e a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Falamos a semana passada sobre coisas pequenas e desprezíveis aos olhos humanos, aos olhos dos homens. E hoje eu quero pegar esse texto aqui do sábio. E que bacana. Hoje nós temos um acesso muito fácil às coisas, né? Você pega no Google, aí você digita o que você quer ver. Às vezes eu quero consertar alguma coisa, eu vou lá no YouTube, eu coloco alguma coisa. Teve uma pessoa que já mexeu, uma pessoa que dá uma dica, outra. E a gente que gosta de mexer nas coisas, fuçador, né? Como eu falei no último Quarta com Vida, a gente às vezes consegue fazer um monte de coisinha. Facilidade que nós temos. Mas quando a gente se remete lá ao passado, em que mal tinham uma pena ou um lugar para escrever, para registrar alguma coisa, então nós vemos homens que nem esse aqui, o sábio, olhando a natureza, observando a natureza, para da natureza tirar lições úteis para o homem, para o ser humano. E que bacana ele pega aqui, ele fala sobre 4 pequenas grandes coisas, né? Pequenas grandes coisas. Olha que interessante. Por que pequenas grandes? Porque se tornam naquilo que ensinam, na lição que nos fornecem, se tornam grandes. Mas são coisas que aos nossos olhos são desprezíveis. Cuidado aí. Falei cuidado porque tem uma formiga passando aqui. Se a gente descuidar, pisou na formiga, não é verdade? E a formiga é a primeira lição de que fala aí o sábio. Ele fala as formigas, mencionada como um povo organizado, um povo frágil, um inseto que você mata sem perceber, você pisa, esmaga sem perceber, seja ela maiorzinha ou menorzinha, não é? Às vezes está incomodando, às vezes está andando no seu corpo, você passa a mão e você se desfaz dela, ela esfarela no seu braço. Mas tem uma lição interessante, é um povo organizado, não é? Quando eu estava escrevendo essa resenha aqui do Quarta com Vida, eu lembrei de 2 filmes, 2 desenhos animados. Um que eu sou fã número 1 desse desenho, que se chama As Formiguinhas. Formiguinhas, acho que é isso, né? Nossa, eu gosto demais daquele desenho. Esse que é o do Z? Z, né? Bacana demais. Gosto, acho que acho que é o negócio que eu mais assisti na minha vida. O que eu assisti mais que isso são os filmes dos 3 Patetas. Mas como eu gosto, e tem um outro que chama-se Vida de Inseto. E eles mostram muito essa sabedoria, essa organização desse povo, não é? Como eles são interessantes. Esse desenho, por exemplo, mostra o interior de um formigueiro, baseado no quê? Numa realidade. Mostra a vida social que existe lá dentro. Mostra como essas formigas organizadas, como diz aqui o sábio, se preparam no verão. O que elas fazem no verão? Elas não vão tomar banho de sol na praia, elas vão trabalhar, trazer um pouco da folhagem, trazer alimento, comida para dentro do seu formigueiro. Por quê? Porque quando vem o inverno, elas nem aparecem. Aliás, a formiga, ela também é um termômetro. Quando a formiga está andando, você sabe que tem verão, que vai fazer tempo quente. Quando ela desaparece, você sabe que vem uma frente fria, vem frio por aí. Por quê? Porque elas se escondem, elas saem
colhem o que pode, levam para dentro do seu formigueiro, da sua casinha, vamos dizer assim, e ficam então preparadas para o tempo ruim que vem. Olha que lição de economia, não é? O ser humano, quando tem dinheiro, gasta pra caramba, sai gastando tudo, e às vezes então nós temos que fazer o quê? Para um pouquinho e guarda. Por quê? Porque amanhã pode vir um tempo ruim. E a formiga, ela ensina isso aí. Ela tem uma liderança tal qual a abelha tem lá, a abelha rainha, ela tem uma liderança, não é? Ela tem uma liderança. Tem alguém lá que comanda o formigueiro. E elas estão então ali observando aquela comandante, aquela que está à frente. E interessante, quem de nós aqui nunca brincou, vendo aquela carreata de formigas, né? Formiga não dá para andar de moto, senão seria motociata, está na moda agora. Mas aquela carreata de formigas, aquela folhinha nas costas. Eu morei numa casa que tinha um quintal, a gente chamava o quintal de terra, porque era um espaço de terra muito grande, e tinha formiga lá, toda que você pode imaginar, né? Aquela vermelhinha, aquela pretinha, formiga de todo tipo, aquela mais graúda, aquela pequena, quase invisível. E de vez em quando a gente via aquela carreata, né? Via folhinha se mexendo, sabia que estava aquela formiga carregando uma folha maior que ela. E de repente você chegava lá, brincava, pesava ali, espalhava todas aquelas formigas, e aos poucos elas iam se juntando, faziam aquela fila indiana e daqui a pouco continuavam carregando alimento para dentro do formigueiro. Organização, que coisa tremenda, não é? Se preparam para a guerra, para a chegada do inverno. E traz uma lição para nós, e nós que somos cristãos. O Quarta Convida, eu acredito que alcança um público muito grande. Nós temos tido muitas pessoas assistindo o Quarta Convida. De repente, alguns não são cristãos ainda, mas para nós que somos cristãos, nós temos um exemplo nessas formigas. A preparação para o quê? Para o dia de amanhã. Não estou falando agora de dinheiro, não estou falando aqui de saúde, mas eu estou falando do quê? De um encontro que um dia nós iremos ter com o Mestre. Aliás, que isso não é somente exclusivamente do cristão. Todos um dia terão um encontro com o seu Criador. E a pergunta é, a formiga se prepara. Você está preparado? O segundo exemplo que o sábio usa aqui são as arganazes, os coelhos, as lebres. E o que ele pega aqui é aquele coelho pequeno, não é esse coelho bonito doméstico que nós conhecemos, é aquela lebre meio acinzentada, meio marrom, eu acredito, porque é típica daquela região, e que se esconde nos buracos, nas rochas. Por que ela se esconde nas rochas? Por que ela faz a casinha dela na rocha? Porque ela é esperta. Porque quando vem o predador, ela se esconde. Então essa lebre, esse coelho, uma espécie de um rato silvestre, ele tem essa perspicácia. É um animal tímido, dócil demais. Esses coelhos que nós conhecemos aqui, nossa, eles são dóceis demais. Não é um bichinho mais dócil que esse, acho que não existe. Mas ele constrói a casa nas fendas. Ele constrói a casa nas rochas. E às vezes a entrada ela é apertadinha. Por quê? Porque ela corre, ela se socorre quando pressente que o perigo vem. Ali então ela fica segura dos seus predadores. Que lição tremenda. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus é a rocha. Jesus é o nosso alicerce. Jesus é onde nós nos escondemos. Então às vezes quando vem o predador, quando vem o inimigo, nós temos para onde correr, nós temos aonde nos refugiar. Aonde? Na rocha. Então, a casa na rocha, a família na rocha, a igreja na rocha, o seu trabalho, o seu serviço na rocha, o nosso país na rocha, tudo na rocha que é Jesus Cristo. O nosso esconderijo sempre foi e sempre será nele, no Senhor Jesus. E outro inseto que ele dá aqui a dica são os gafanhotos. Meu pai falava muito dos gafanhotos. Meu pai cresceu
na roça. Meu pai cresceu no interior do estado de São Paulo. Então ele disse que às vezes eles escutavam um barulho, um zumbido muito forte. E eles sabiam, vinha uma nuvem de gafanhoto. O que era isso? Um bando de gafanhoto. E aonde passavam, destruía. E o meu pai falava que quem dava o sinal eram os cachorros. Os cachorros às vezes estavam brincando, tudo, daqui a pouco os cachorros subiam, se escondiam. Se escondiam na casinha, iam para dentro da casa, às vezes iam para debaixo dos bancos que tinham. Por quê? Eles sabiam que os gafanhotos vinham. Então, eles andam em bando. E apesar de nocivos que são as lavouras, eles nos ensinam um segredo. Eles não têm um chefe que vai lá na frente. Mas eles andam em bandos, eles estão juntos. Eles ensinam para nós o quê? O segredo da unidade. Marcham em bandos, voam em bandos, não é? E são temidos por isso, porque quando eles chegam em bandos. Na igreja existem brigas por cargos, por posições, por microfone. Não, eu quero microfone. Não, o fulano me tirou. Não, o pastor me tirou. Não sei o que lá. Quando isso nem sequer deveria existir, nem mesmo deveria existir no nosso meio. Lideranças. Para que liderança? Nós temos um líder só, que é o Cristo da cruz, o Senhor da cruz. Então, esses insetos são desprovidos de raciocínio e pensam muito mais do que os seres humanos. Nós, como igreja, temos apenas um rei. E nós temos que aprender o segredo, a lição da unidade, da união, que esses insetos nos ensinam. Por isso o sábio resolveu falar: olha os gafanhotos como eles são. Nós temos um líder só. O líder se chama Jesus Cristo. Abaixo dele somos todos iguais. Aliás, fazendo uma propaganda aqui, a Convenção Batista Nacional está com um treinamento muito bacana, que se chama liderança serva. Ou seja, não existem posições na igreja, todos são servos. E o servo existe para fazer cumprir a sua missão. E o último que ele fala aqui é a lagartixa. A lagartixa que as meninas que gostam, né? Da lagartixa, não é verdade? Tem medo até daquela lagartixa de borracha. Mas aqui falando baixo, tem uns hominhos aí que tem medo também. Não é verdade? Então é engraçado, né? A lagartixa, o povo até já é repelente. Ela repele você. Que inseto às vezes meio repulsivo, mas é tímida. A lagartixa é interessante. A barata, por exemplo, que é um inseto nojento, né? Você entra, às vezes você tem uma lá na sua casa, ela te encara, ela fica ali, e ela só vai fugir se você corre atrás dela, pode perceber. Mas a lagartixa, se tem uma na sua casa, você abre a porta, ela já se esconde, porque ela é tímida, e ela tem o receio de que você vai matá-la. Eu lembro também, meu pai, meus exemplos são muito do meu pai fala: não mata a lagartixa. Não mata a lagartixa. Por quê? Porque elas fazem o bem, elas comem todos esses insetos que nos prejudicam aí. E é verdade, não é? Ela é desprezível e repelente, mas ela faz essa função de comer esses insetos que tanto nos incomodam. Como eu falei, desprezível e repelente, nós somos assim. Os cristãos foram e sempre serão comparados. Tem gente que fala: você é crente? Você crê na Bíblia? Como que dizendo, você é ignorante. Você acredita que Deus fez o homem? Né? Então nos tratam aí como um inseto que é repulsivo, um inseto que você até se afasta porque você acha ele desprezível. Assim somos nós. Para muitos nós somos escória. O texto que nós lemos a semana passada, Paulo diz, né, que o Criador, ele usa as coisas comuns, as coisas humildes, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Então ele usa as que não são. Então hoje nós temos aí grupos que levantam homofobia, etnofobia, xenofobia, um monte de fobias aí. Mas a cristofobia, a perseguição a cristãos, ninguém fala nada. E nós somos e sempre seremos. Por quê? Porque nós cremos nesse livro aqui, ó. Nós cremos nessa escritura aqui. Nós temos princípios conservadores, nós temos princípios morais, não porque nós somos melhores, mas porque nós temos um Cristo que é santo. Nós temos um Deus que diz: olha, você tem que ser santo como eu sou santo. A bandeira dele é a santidade. Então nós somos aí
repulsa, escória para muitos, mas nós temos a nossa utilidade. Como a lagartixa tem, nós temos a nossa utilidade. O cristão tem, né? O cristão é útil à sociedade. As casas de recuperação para viciados químicos, para dependentes químicos, pode ter certeza que 90 e poucos % dessas casas são dirigidas por cristãos, às vezes com o mínimo de recurso possível, mas estão ali. As santas casas existem porque os cristãos se juntaram para cuidar dos doentes, dos enfermos. As escolas, muitas delas existem porque os cristãos se organizaram para alfabetizar as pessoas, assim como orfanatos para crianças desamparadas e asilos para velhos desamparados. Sabe de quem veio toda essa obra? Das lagartixas, que são repulsas, que são escória nos olhos de muitas pessoas, os cristãos. Então fica aí 4 lições das pequenas coisas. As pequenas, grandes coisas. As formigas, um povo organizado. Os coelhos, inteligentes, sábios, que fazem na rocha o seu esconderijo. Os gafanhotos, que não têm um líder, mas andam em bandos. Unidade. E a lagartixa, que é repulsiva, às vezes asquerosa para muitas pessoas, mas que tem uma utilidade que às vezes não é enxergada pela sociedade. Fica aí essa reflexão para que você possa pensar. E o Quarta Convida existe para isso, para que você possa pensar. Agora nós vamos apresentar a vida da sua família, o seu problema, a situação que você está passando. Eu não sei qual é, mas nós vamos agora então pedir ao Senhor Jesus que entre na sua vida. Vou pedir ao Ítalo que faça essa oração final. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de ler essa palavra e poder meditar nisso, seja aqui pessoalmente, seja no YouTube, e essas mensagens que foram retratadas aqui, faladas aqui, elas fiquem no nosso coração. Que o Senhor nos coloque cada dia mais essa certeza de que nós somos pequenas, grandes coisas para o Senhor, que aquilo que nós sabemos fazer e aquilo que nós somos é importante na sua obra. Que nós sejamos motivados a nos colocar como pessoas dispostas a fazer algo pelo Senhor, pela sua causa, pela causa do Evangelho. E nós aprendamos a frutificar, a usar aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós podemos fazer para algo muito maior do que nós, que é o Evangelho que o Senhor nos deixou. Nós pedimos que o Senhor também esteja conosco nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, amparando aquelas pessoas que precisam de qualquer coisa, de algo, de qualquer necessidade. Nós aqui às vezes não sabemos, mas cada um daqueles que estão vendo sabem. E o Senhor também, nós pedimos, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, para que nós possamos servir de maneira mais adequada, mais perfeita, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, fica com cada um de nós, com aquelas pessoas que estão do outro lado da tela agora, vendo esse programa, e essas pessoas possam se sentir amparadas e acolhidas pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por estar conosco. E a semana que vem, com a graça do Senhor, você já sabe, venha conosco ter mais uma Quarta Convida. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei.
You stepped out into darkness. Oh,